Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. E na aula de hoje a gente vai aprender como unir diversas planilhas em uma única só pasta de trabalho, tá? Isso sem utilizar o Power Query, que é o método, acredito que mais utilizado hoje, pelas suas facilidades. Porém, a gente vai utilizar o VBA, vai utilizar o código VBA, que aí pode tornar mais fácil para o usuário final, digamos assim, aquele usuário que não está muito habituado com Power Query, não está muito habituado com Excel, a gente consegue aí facilitar colocando lá, sei lá, um botão para fazer esse processo de união das suas guias de planilhas, deixar elas ali padronizadas de qual pasta que vai puxar essas informações. Talvez seja aí um código interessante, para mim foi muito útil na época que trabalhava no banco e agora, inclusive, recentemente, porque eu tinha lá uma pasta com 500 planilhas que eu precisava fazer a união, mas só que tinha um pequeno detalhe entre uma e outra, e aí eu consegui resolver isso com o código VBA e quero compartilhar aqui com vocês, tá? Só que antes da gente partir para a aula, eu gostaria de agradecer o engajamento que o canal tem tido nos últimos meses. Se vocês não perceberam, eu aumentei o fluxo de vídeos aqui no canal, tentado manter essa regularidade mesmo depois de ter lançado o curso, isso tendo em vista aí o meu comprometimento com vocês, né? E visto aí o feedback positivo que o canal tem recebido. Então hoje são 5.263 inscritos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Fico muito feliz por isso, tenho a agradecer só a você que aí está me assistindo agora que é inscrito, e você que não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque aqui no canal tem diversas aulas a respeito de Excel VBA, e tenho certeza que pelo menos uma delas vai ser útil para você. Se está gostando do tema dessa aula, já aproveita agora esse momento e deixa o seu like, deixa o seu comentário também com sugestão, elogio, me segue lá no LinkedIn. Eu vou ter o maior prazer de ter vocês lá no meu círculo de amizade. E é isso, tá? Gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao Jefferson, que se tornou membro do canal recentemente, e a todos os outros membros também que dão aquela força a mais para o canal continuar, tá? Então, muito obrigado aí pelo feedback aí do canal, pelas visualizações, pelos comentários, pelos elogios. Eu fico muito feliz aí quando recebo cada like de vocês, tá bom? Bom, antes da gente também partir, outros recados. Para quem não sabe, eu tenho aí me dividido entre colocar vídeos aqui no canal e dar uma atenção lá para o pessoal, para os alunos do curso VBA Web Connect Pro. Eu lancei esse curso VBA Web Connect Pro recentemente. Ele é um curso mais voltado para a integração do Excel VBA com sistemas web, né, integração web via APIs. E aí é um curso que a gente faz 3 projetos práticos do zero. O curso está bem bacana, você consegue ali fazer a contratação em até 12 vezes, né? Então tem bastante facilidade para pagamento, para fazer o curso. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o conhecimento é um conhecimento exclusivo, né? Algo mais focado para o conhecimento exclusivo. Aqui a gente aprende a fazer um robô de WhatsApp para integrar com o VBA, para envio de mensagens, documentos, fotos, campanhas publicitárias e etc. A gente faz um dashboard com gráfico dinâmico, um gráfico de verdade no seu userform, e a gente faz o VBA License, que é um sistema de licenciamento para os seus projetos VBA. Eu ensino todo o passo a passo de desenvolvimento para que você consiga construir o seu próprio e até mesmo adaptar, se for o caso, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse, dá uma olhada lá no vídeo, vê lá o curso, a proposta do curso, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você acha que isso daqui é muito específico, Fernando, olha, isso é muito específico, eu queria aprender aí um curso de VBA, outra sugestão que eu tenho é o curso do Nascimento, tá? O Programando Excel com VBA. É um curso mais generalista, onde ele começa do absoluto zero, o que é VBA, e vai até os níveis avançados do VBA, que ali ele passa também por integração web, né, mas de uma maneira mais generalista. Acho que o curso VBA Web Connect Pro é mais focado, né, com os projetos práticos. Mas é um curso ótimo também, ótimo para você ter aí no seu currículo, e tenho certeza que vai agregar bastante. Vou deixar o link também aqui na descrição, caso você tenha interesse, tá bom? Todos os links eu vou deixar aqui na descrição, o link também com conteúdo da aula de hoje eu vou deixar aqui na descrição para que vocês consigam baixar lá e acompanhar o link dos cursos também. E aí qualquer dúvida, só deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Bom, dados os recados, a gente vai partir aqui efetivamente para a aula. O código já está pronto, eu vou explicar para vocês linha por
linha, explicar o que o código faz, e isso facilita aí, otimiza o nosso tempo aqui, e aí vocês também conseguem fazer as adaptações, tá? Caso você tenha necessidade. Então imagine a situação, né? Você tem lá uma pasta de trabalho que você precisa unir todas as informações daquelas planilhas numa só. Aqui eu tenho 5 planilhas de exemplo nessa pasta de trabalho, que são vendas mensais, né? O relatório de vendas de janeiro, fevereiro, mas aqui está por mês. A gente poderia ter por conta, como foi meu exemplo, a gente poderia ter por cliente, a gente poderia ter inúmeras pastas aqui, 100, 200, 300, e importar isso tudo para uma guia de Excel pode ser uma tarefa fácil, utilizando o Power Query, como eu falei, mas pode ser que o seu serviço, o seu Office não tenha um Power Query, pode ser que ele esteja desconfigurado, pode ser que o usuário final que vai fazer uso das informações não tenha aptidão a utilizar o Power Query. Então você consegue mapear isso com o código VBA e permitir com que isso seja feito de maneira automatizada, sem você precisar ficar abrindo arquivo por arquivo e juntando. Então aqui no meu caso eu quero fazer um dashboard de vendas, tá? Com as vendas do ano. O que eu precisaria fazer? Eu teria que abrir planilha por planilha. Vou abrir aqui uma planilha para vocês verem o exemplo dela. Então uma planilha que tem aqui o título, né? Tem as informações abaixo, e aqui essa primeira planilha ela tem 406 registros, tá? Tem o nome da planilha aqui, Sheet 1, então ela puxa todas as informações, né, de janeiro, de vendas de janeiro, tem a de fevereiro, março, assim sucessivamente, né? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso unir todos esses dados em um único só arquivo para que eu possa analisá-los, tá? Isso de maneira, posso analisar os dados anuais. Para isso, a gente tem aqui um código em VBA que eu escrevi, e eu vou compartilhar com vocês, tá? Então vou deixar aqui o código, vou compartilhar o arquivo com vocês, então não precisa se preocupar, só presta atenção agora na explicação. Eu vou falar passo a passo o que o código faz, e aí depois você pode aí utilizar para outras eventualidades, fazer as alterações que necessário. Aqui no Excel, a gente tem aqui na opção Ferramentas, Referências, você vai ver que a gente tem essa referência, essa biblioteca aqui chamada Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 ou 2.8, enfim, a mais recente que você tiver aí. Você vai precisar habilitar ela, tá? Então acessa aí, busca nessa lista, está em ordem alfabética, e você habilita a mais recente, tá? Então pode ser a 2.8, depois da 2.8 passa a 6.1, essa biblioteca daqui. Essa biblioteca ela permite com que o Excel ele se comunique com outras fontes de dados, isso de maneira automática, tá? Então ele estabelece uma conexão com um banco de dados, com um arquivo de banco de dados, remotamente, e ele não precisa abrir o outro arquivo para poder se comunicar com ele. Quer dizer, ele até abre, mas ele cria uma cadeia de conexão, né, remota. Então ele abre em, como eu posso dizer, em segundo plano, tá? Então ele não vai executar o Excel, não vai abrir o outro arquivo para poder ler alguma informação lá. Ele vai estabelecer uma conexão e por dentro dessa conexão ele vai puxar alguma informação por um record set, tá? A gente utiliza isso muito quando a gente quer integrar o Excel com Access. Para utilizar o Access como banco de dados, também tem aula aqui no canal sobre conexão de Excel e banco de dados, e aí você consegue aprender um pouquinho mais sobre, tá bom? Então você habilita, e aí o interessante é que o Excel, para ele se comunicar com outro Excel, ele pode se comunicar com outras fontes de dados, como Oracle, como Access, como SQLite, ele pode se comunicar com outras fontes de dados, dependendo do driver. Alguns drivers são, como posso dizer, nativos, e ele também pode se comunicar com outros arquivos Excel. Tá? Então, lembrando que quando eu falo usando o Excel como banco de dados, muita gente fala, banco de dados. Excel não é banco de dados, Excel é uma planilha eletrônica. Sim, a finalidade dele é essa. Mas ele também pode ser classificado como banco de dados, porque o banco de dados é todo aquele arquivo capaz de armazenar dados de maneira ordenada. E o Excel é capaz disso. Então, pode ser utilizado como banco de dados. Entendo que não é o melhor arquivo para armazenamento de dados, tá? Ele tem uma limitação, mas atende muito bem.
Então vamos lá, aqui eu começo declarando algumas variáveis, então fold path, que é o caminho da pasta, como uma string, file name como uma string, com vai ser o meu objeto de conexão, tá? rs vai ser meu objeto record set, que é do objeto de conexão, o string SQL vai ser o comando SQL que eu vou fazer, e aí eu vou explicar para vocês. Plan eu coloquei como worksheet, nlim como long, tá? Então é um número, e quantidade de campos aqui, ttd campos como long. E aí eu começo aqui primeiro definindo o que é esse nlim. Esse nlim é o número de linhas, então tá aqui, ó, defina o número de linhas iniciais onde deseja colar os dados. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo qual a última linha na minha planilha 1. Planilha 1 é o meu sheet 1 aqui, essa planilha daqui, tá vendo? Eu estou pesquisando qual é o número de linhas que está preenchido. Por quê? A gente vai começar a preencher de várias planilhas. Então, quando eu preencher da primeira planilha, não vai ser mais não vai ser mais aqui, daqui que vai começar os dados, vai ser lá do 400, que a primeira planilha já tem 400 e poucos registros. Então, faço essa verificação aqui para ver qual é o número da linha vazia, a última linha vazia, considerando a coluna 1, né, a coluna A aqui. E aí eu abro uma caixa de diálogo com Application File Dialog para ele poder me mostrar aquela caixinha quando a gente quer salvar algum arquivo, quando a gente quer importar alguma coisa. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vim aqui em inserir. Quando eu quero inserir uma imagem, por exemplo, ele abre essa caixinha daqui de diálogo. Então, essa caixa de diálogo que a gente está chamando aqui. E eu estou pegando, né, estou usando uma MSO, que é um arquivo padrão aqui do Excel, como File Dialog Fold Picker, ou seja, o pegador de pastas. Porque eu posso ter o pegador de arquivo, posso ter o pegador de, enfim, de arquivo, de pasta. Aqui no caso eu quero pegar pasta. Eu quero sinalizar qual pasta que vai ter os arquivos em Excel que eu vou querer importar, tá bom? E aqui tem o title dessa com. Então eu uso com esse file dialog. Eu tenho o title dele, né, que é o selecione a pasta com arquivos XLSX. Poderia colocar outra coisa, né, aqui. E aqui eu faço um if .show for igual a -1, então significa que eu selecionei alguma coisa, tá? Se eu não selecionei nada, else, né, se for diferente de -1, é que eu não selecionei nenhum caminho. Aí eu dou um exit sub, ele não executa nada disso que tem aqui para baixo, tá? Eu não selecionei nada, ele simplesmente fecha. Bom, se eu tiver selecionado alguma coisa, se eu tiver selecionado alguma pasta, aí sim a gente começa a execução. Então, a primeira coisa, eu seto esse objeto, como com é do tipo objeto, eu preciso setar, eu preciso atribuir o objeto a ele. O objeto eu dou um create object adodb.connection. Então, estou falando que esse com vai receber um objeto de conexão. E aí, para começar a fazer o looping dentro da pasta, eu pego o file name, tá? O file name, ele vai ser igual a dir. Dir é para a gente ver se a pasta existe, tá bom? Esse file name daqui ele vai pegar o nome da pasta, que é fold path, que é o caminho da pasta que a gente pegou, e concatenado com barra, asterisco, que é o nosso coringa, .xlsx. Então, basicamente, o file name ele vai pegar os itens, todos os itens que vai ter lá na nossa pasta, com o final .xlsx, ou seja, todas as pastas com o arquivo terminado em xlsx. Poderia mudar aqui xlsb, xlsm, enfim, tá? Mas aqui o file name está pegando todos os arquivos do tipo xlsx, né? Aqui no caso ele vai pegar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. E aqui eu começo o looping, né? Então faça enquanto o file name for diferente de vazio. Então, ou seja, ele vai executar e fazer um looping toda vez que o meu file name tiver alguma coisa, né? O nome da minha pasta ali tiver alguma coisa, e lembrando que a minha pasta ela está como coringa, então ele vai pegar todos que tenham XLSX no final. Para minha conexão, eu preciso passar esse campo connection string, tá? Então, com.connection string, e eu passo esse código daqui de conexão, tá? Então, é o provider Microsoft ASE OLDB 12.0. Esse daqui é o driver que já tem nativo no meu computador e provavelmente vai ter no seu, tá? Que permite a conexão desse meu arquivo Excel com outros arquivos do tipo Excel. E se você tiver dúvida, você pode vir aqui em string
Connection. Tá? Tem um site bem legal aqui que é Connection Strings. Ele tem todas as strings de conexão que você imaginar. Então tem aqui a string de conexão do Access, para você se conectar ao Access. Então tem aqui, olha, Provider. Então tem o código aqui, eu poderia copiar. Deixa eu ver. Excel. Vamos ver aqui o Excel. Eu tenho aqui o caminho, tal, normal. E tenho aqui o provider, tá vendo? É o mesmo que eu estou utilizando lá no nosso código. Tá? Então tem aqui algumas instruções sobre o uso, a compatibilidade, com quais Excels que funciona. Então você pode mudar aqui o provedor, se for o caso. Eu tenho aqui outros bancos de dados, como Firebird, né? Vamos ver aqui, então tem aqui o driver Firebird, tem a string de conexão. Enfim, né? Percebe-se que o Excel ele é capaz de se conectar com várias fontes de dados diferentes, desde que você saiba a string correta para ser utilizado aqui. Tá? Então, estou utilizando o data source aqui, eu concateno ele com o meu fold path, né, que é o caminho da minha pasta, e o file name que eu tenho agora. Então, esse primeiro file name que a gente pegou é o nome do arquivo xlsx. E aí, concateno de novo com o restante da instrução que tem lá, que é o extend properties Excel 12.0, XML, HDRS, tá bom? Beleza, e aí eu dou um com.open para nós abrirmos essa conexão. Então eu passei aqui toda a string de conexão e aqui eu estou mandando ele abrir essa conexão com a minha fonte de dados, com a minha primeira fonte de dados. Feito isso, eu vou definir qual é a consulta SQL que eu vou fazer. E aí eu poderia fazer diversas consultas SQLs aqui. Eu poderia fazer para ele filtrar pelo nome do cliente, se eu quisesse pegar um cliente específico. Eu poderia fazer para ele filtrar pelo tipo de produto que eu vendi, por uma faixa de preço de 100 a 200 reais, ou simplesmente eu poderia deixar aqui igual eu deixei, para pegar tudo. Então estou aqui um select all from sheets 1. Tá? Então estou falando para ele, ó, você vai selecionar tudo da planilha Sheets 1, que é a minha planilha padrão. Lembrando que todas as minhas planilhas aqui, dentro da pasta de vendas, elas são padrões, né? Elas mantêm o mesmo padrão. Aqui tem os arquivos e aqui está tudo dentro da Sheets 1. Tá? Então ele vai pegar tudo que está aqui dentro da Sheets 1. É isso que eu estou mandando ele fazer. Primeiro ele vai estabelecer a conexão e vai pegar. E essa conexão ela é boa, que ela não me impede de terceiro, abrir aquela planilha lá. Né? Então a planilha acaba não ficando presa. Bom, feito isso, eu dou um set record set. Então, lembrando que o RS ele vai ser, eu vou atribuir um objeto a ele, né? Lá em cima a gente declarou ele como objeto, RS também é um objeto igual a conexão. E aí, eu dou aqui um set RS igual a create object, e aí eu dou a mesma descrição, vai ser um ADODB, só que ponto record set agora. Record set, para quem não entendeu ainda a dinâmica, o record set é como se fosse uma memória randômica ali da sua conexão. Né? Então essa conexão que você estabelece, para eu pegar informações lá do outro arquivo e trazer para cá, eu primeiro pego as informações do outro arquivo, armazeno num record set, e do record set eu trago para cá para minha planilha. Tá? A mesma coisa quando eu quero mandar informações para um banco de dados. Eu mando essas informações... Não, acho que quando eu mando dá para mandar direto. Mas na hora de fazer a leitura, geralmente a gente pega as informações nesse record set, tá? E é importante isso. E aqui eu dou um rs.open para abrir o meu record set e passo dois parâmetros para ele, a string de conexão e qual a conexão que eu estou utilizando. Então a string, né, SQL é essa daqui, str_SQL. Eu poderia escrever aqui também, tá? Mas para facilitar e deixar o código mais limpo, eu coloquei dentro de uma variável str_SQL, vírgula, o segundo parâmetro é com, que é a conexão que a gente está utilizando. Lembrando que eu poderia abrir várias conexões ao mesmo tempo. Eu poderia me conectar com o primeiro arquivo, depois me conectar com o segundo e me conectar com o terceiro simultaneamente. Mas não é eficiente, tá? Isso sobrecarrega muito o gerenciamento de memórias aí do seu computador. Então o ideal é que você abra uma consulta e fecha essa consulta depois, tá? E libere a memória do seu computador. Então, elimina você abriu o record set, utilizou, no final do código, fecha esse record set, tá? Limpa a memória do seu computador, senão vai ter uma hora que o Excel vai estar consumindo ali muita memória RAM do seu computador para tentar armazenar essas informações.
E aí, beleza. Aqui eu defino o QTD campus, né, que seria a quantidade de campos. A quantidade de campos, eu digo para ele que vai ser o rs.fields, que seriam os campos do meu record set, .count. Então ele conta para mim a quantidade de campos que eu tenho no meu record set, tá? E aí vem, se not rs.aof, então, o que é essa linha eu estou falando? Eu estou falando, olha, se o meu record set não estiver vazio, tá? Então você vai fazer isso que está aqui embaixo. Se ele estiver vazio, você vai fazer outra coisa, tá? É basicamente isso que eu estou pedindo aqui. E aí eu faço um novo if para verificar se o número da linha é igual à última linha preenchida. E se for, eu faço aí, no caso, né, se for a primeira linha, digamos assim, o que eu faço? Eu pego os fields count, né, eu faço um looping aqui for field count igual a 1, para a quantidade de campos. Então, por exemplo, se eu tenho 15 colunas, ele vai fazer esse loopingzinho aqui 15 vezes. Se eu tenho 20, ele vai fazer 20 vezes, assim sucessivamente. Porque esse looping daqui, ele está colocando o título, né? Então ele está pegando lá o meu arquivo e está verificando. Se for o primeiro, ele vai colocar o título aqui em cima, tá? Se não for o segundo, ele vai passar direto ali daquele código. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Essa primeira parte daqui é para colocar o título, tá? Na segunda ocasião, ele já não vai mais fazer isso, ele vai simplesmente fazer um looping, enquanto o meu record set, e aqui eu fiz o loop um pouquinho diferente, né? Do loop until rs aof. Então ele vai executar tudo isso que está aqui enquanto o meu record set não estiver vazio, né? Enquanto o meu record set ainda tiver dados para ele processar, ele vai ficar rodando isso daqui repetitivamente, copiando os dados. Então eu faço for field count igual a 1 to quantidade de campos, e ele vai pegando. Ele vai pegando o item que está lá o item que está do título, né? Então aqui, por exemplo, planilha 1.cells, número de linha, fields counts, .value, vai ser igual ao valor que está lá no meu banco, no meu record set, né? Que a gente acabou importando para o record set. E a gente vai fazendo esse looping sempre dando o número de linha igual ao número de linha mais 1. E RS, que é o meu record set, é igual a move next, para ele mover para o novo registro. E ele vai populando ali a minha planilha de maneira repetitiva, tá? E aí, como eu disse, no final eu dou um RS close para poder fechar esse meu record set e liberar a memória do meu computador, e dou um com.close também para fechar a conexão com aquele meu primeiro arquivo, tá? E aí eu verifico se meu file name é igual a dir, ou seja, se existe algum outro arquivo. Se existir algum outro arquivo, eu faço um looping para repetir de novo o processo. Eu pego o novo arquivo, abro uma nova conexão com esse novo arquivo, defino aqui o meu SQL e faço todo o processo repetitivamente pela quantidade de arquivos que eu tenha. E no final de tudo eu dou uma mensagem que a importação foi concluída com sucesso, tá? Só que agora a gente vai ver isso funcionando na prática. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Vamos ver isso aqui funcionando na prática, tá? Para vocês entenderem a dinâmica. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou apertando o F8. Para quem não sabe, quando você vai apertando o F8, você vai incorrendo linha por linha e você consegue até ver em qual momento que está acarretando algum erro no seu código. É bom para depuração, tá? E dependendo de onde estiver ocorrendo algum erro, você consegue fazer o ajuste, porque às vezes a mensagem de erro ela não é muito precisa aqui no VBA. Ela vê uma mensagem, você não sabe exatamente onde está acontecendo, então você fazer uma depuração fica mais fácil. Então, beleza. Aqui eu dou um show, tá? Para ele mostrar essa caixa de diálogo e para eu indicar qual é o arquivo, a pasta de trabalho. Veja que ele só mostra para mim pasta, né? Se eu entrar aqui na pasta, ele não vai mostrar nenhum arquivo, que esse é do tipo dialog folder picker, né? Para pegar o caminho da pasta. Então eu vou pegar aqui o caminho da pasta, vou selecionar essa pasta vendas de 2023, vou dar um OK, e daqui ele já vai executar direto o meu projeto, tá? Não era isso não.
Deixa eu pausar aqui, porque depois dessa execução ele já vai direto para o meu projeto. Tá, beleza. Vamos de novo aqui a execução. Vou clicar, vou selecionar a pasta, vou dar um OK. E aí, beleza. Aqui a gente vem, então vamos lá. Bom, a minha conexão eu estabeleci, o meu file name, então ele pegou aqui vendas janeiro de 2023, é o meu primeiro file name, né? Vocês estão vendo aqui. Se eu colocar aqui para vocês, acho que foi mais fácil para poder olhar. Olha, esse é meu primeiro arquivo. E eu vou fazer o looping, né? Ele não está vazio, então a gente vai abrir uma conexão. Vamos ver se a conexão abre. Então, eu posso vir aqui também e colocar assim, ó, con.status. Status. Con. Ó, conexão ele abriu aqui para mim, olha. O UserD ficou como admin, tem todas as informações aqui, choice validation igual a false, enfim, eu não coloquei senha, tem todas as informações aqui da minha conexão, a conexão funcionou. Eu defini qual é o meu SQL, eu abro o record set, e aí beleza. Agora vem a quantidade de campos, olha, eu tenho 10 campos lá no meu arquivo. E aí eu começo a pegar o arquivo aqui e vou preenchendo. Tem coisa aqui para baixo. Ó. Deixa eu voltar aqui para a quantidade de campos. Vamos lá, vou executando. O número ficou lá embaixo. Por alguma razão, ó, meus arquivos estão aqui embaixo. Vou deletar tudo aqui. Beleza. Agora sim, agora deve funcionar certinho. Bom, vamos lá. Vou executar aqui, vou selecionar a pasta, né? Dei um OK. Coloco aqui para executar e aí ele abriu a conexão, beleza, definiu o meu número de linha. Está como 1 agora, então ele vai começar da primeira linha certinho. Tenho 10 campos, né? E aí ele começa. É o meu primeira importação, ele está importando a primeira planilha. Ele começa aqui com o número de linha igual a 1 e ele vai pegando aqui o cabeçalho, né? E vai preenchendo aqui, ó, data de venda, cliente, sexo, canal de venda, beleza. E aí ele terminou de preencher o cabeçalho. Agora ele vem para os itens efetivamente dessa minha primeira planilha. Né? Então ele pegou aqui, primeiro campo, ele vai comparar lá na minha planilha, na linha que eu estou, que agora é a linha 2, o campo que eu estou, que é o campo 1, ele vai pegar o valor lá do meu record set, field counts, menos 1. Né? Porque lembrando que no record set, a gente começa a contar do zero. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente está pegando o primeiro item, e lá no record set vai ser o item 0. Aqui é o find count é igual a 1, né? Só que eu faço 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Então eu sempre coloco menos 1 aqui depois. E aí a gente executa, ó, ele colocou a primeira data, eu dou um next field count, né, que seria o 2, né, seria o field count 2. E aí eu dou continuidade. Field count agora é 2, número de linha, e aqui vai ser 2 menos 1. Na verdade, vai ser agora o registro de número 1. Foi o registro número 0, agora o registro número 1. Isso sob a ótica do record set, tá? E aí ele vai lá preenchendo. Beleza. E aí quando ele termina, olha, ele dá um linha igual a linha mais 1, né? Para a gente poder descer mais uma linha, agora vai ser a linha 4. E o record set, ele dá um record set.move next, que ele vai para o próximo registro do record set. E aí ele vê se o record set já está nesse status E ou F, né? Que seria o status vazio. Não está? Ele faz de novo o processo lá. E assim vai, tá? Deixa eu dar um ponto clicando aqui, dou um ponto de interrupção. Eu clico para ele executar, beleza. Ele executou 400 e poucas vezes em fração de segundos, tá? Agora eu fechei o record set, fechei a conexão, e aí eu vou ver o file name. O file name agora é vendas 02 de 2023 XLM. Ele vai executar de novo o looping lá, abrir, estabelecer uma nova conexão, fazer lá configurar um novo record set e vai começar a puxar as informações. Só que agora a minha quantidade de campos é igual a 10 e meu nlim é igual a 407.
Então ele já vai pular direto essa parte daqui dos cabeçalhos, não vai preencher de novo, e aí ele já começa a preencher os dados aqui de vendas, tá vendo? Ele está aqui, ó, embaixo, preenchendo aqui as informações já corretamente. Pulou a linha, vai preencher e assim vai. Então, se eu der um OK, ele já fez em microsegundos o mês 2. Se eu der um OK de novo, ele vai fazer em microsegundos o mês 3 e assim ele vai executando com sucesso, tá? Sem problema nenhum. Então, só para a gente entender, eu vou tirar aqui os pontos de interrupção. Eu vou vir aqui no Excel e vou apagar todos os meus registros. São 5 planilhas que eu teria que abrir. Opa, apagar essas daqui de baixo também. Ele está dando um espaçamento aqui nesse terceiro item, mas aparentemente é porque lá na minha planilha 2 tinha alguma coisa lá mais para baixo e que eu apaguei. Então está ficando um pouquinho espaçado, tá? Mas isso não é problema do código não, é problema lá da arquitetura do arquivo. Então eu teria que pegar essas informações, abrir pelo menos 5 arquivos, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, isso aqui no meu projeto. Com esse arquivo daqui eu simplesmente vou selecionar a pasta, sem precisar configurar também, e já está lá. Eu já tenho aqui a conclusão em menos de 1 segundo, tá? Diferente também do Power Query, que eu teria que esperar estabelecer a conexão, né? Teria que esperar estabelecer a conexão. E essa conexão também carrega um pouquinho mais de tempo, tá? Então veja que eu consegui aqui importar em fração de segundos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar importar aqui com o Power Query para a gente poder entender como é que faz, como é que seria a questão do tempo e a administração aqui das informações. Então vou vir aqui na guia dados, obter dados, e aqui eu vou obter dados da pasta, tá? Do arquivo da pasta. Aí que eu vou selecionar e vou dar um OK. E aí ele está estabelecendo a conexão, estabeleceu a conexão. Eu teria que colocar aqui para combinar e transformar, vou colocar combinar e carregar, tá? E aí ele está avaliando a consulta, ele vai estabelecer a consulta, eu tenho que marcar aqui que os arquivos são x1. Vou dar um OK. E agora ele está avaliando os dados, ele tem uma inteligência por trás para montar. Fez ali estabelecendo a conexão, fez todas essas configurações de parâmetros e estabeleceu uma conexão, tá? Então, a priori, ó, veja que no arquivo 2 eu tenho algumas linhas lá vazias que estão realmente gerando um espaçamento ali. Mas ele importou 2061 linhas lá e eu consegui fazer esse mesmo processo com o VBA, sendo que eu poderia adaptar no meu VBA. Né? Aqui eu posso ter algum problema com o estabelecimento da conexão, né? Poderia ter algumas informações, pedir para o usuário vir aqui atualizar, relativamente é simples, tá? Ele vai vir aqui, vai clicar no botão, tem que vir aqui em atualizar, ele vai manter uma conexão, então se eu alterar algum registro lá no outro arquivo, aqui também altera, desde que eu atualize, então é algo talvez que possa ser interessante também, mas com o VBA a gente também tem uma liberdade maior de importar apenas os campos que eu quero. Então suponhamos que eu queira importar o campo A, B, C. Aqui eu também consigo, mas eu teria que fazer uma configuração interna. Então assim, eu não estou querendo dizer que o VBA é melhor que o Power Query ou que o Power Query é melhor que o VBA. Eu acho que são duas ferramentas distintas, muitas vezes se complementam, e nesse caso eu utilizei, né, precisei utilizar, eu tive um limite de linhas aqui no Excel, que quando eu fui utilizar o Power Query para minha necessidade não foi satisfatório. Tá? Então eu tive que utilizar o VBA, porque eu consegui limitar quantas linhas eu ia importar, e tive que dividir em duas guias diferentes. Tá? Então com o VBA eu consegui fazer essa adaptação, pedindo para ele preencher, se for até tantas linhas, preencher na guia 1, se fosse a partir de tantas linhas, preencher na guia 2. E assim eu consegui armazenar todos os dados em um único arquivo de Excel. Eram muitos dados, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição com o conteúdo da aula de hoje, com esse arquivo daqui, com essa base de dados. Lembrando que essa base de dados é uma base de dados totalmente aleatória, tá? Fui eu que criei aqui com recursos aleatórios do Excel. Então, essas pessoas que aqui estão classificadas como Eduardo Santos, Gustavo Ribeiro e assim vai, né? Tomás Vieira, enfim, são pessoas fictícias. Então, se alguém aí estiver assistindo e tiver o mesmo nome, saiba que
pura coincidência, tá? São dados fictícios de vendas, eu inventei praticamente tudo isso daqui. Então, eu vou poder compartilhar essa fonte de dados aqui com vocês, bem como código para vocês fazerem a experimentação aí e quem sabe esse código não seja útil para você, tá bom? Valeu, muito obrigado por assistir essa aula. Vejo você na próxima semana. Valeu e tchau, tchau.